à primeira questão, se são medidas populistas ou não, eu corroboro com a perspectiva do Dr. Domingos quando fala de se criar preguiçosos com esta medida, porque eu pelo menos sou dos que defende que ao invés de estar-se a distribuir, a se distribuir dinheiro às pessoas, devia-se dar emprego às pessoas. Com a empregabilidade você tem um pouco mais de sustentabilidade, está a fazer uma melhor distribuição da renda nacional. O que ainda vem do Banco Mundial, o governo usa para essa distribuição alegadamente para combater, só ajudar as famílias vulneráveis, mas as famílias são uma gota no oceano se comparados com o grande índice de pessoas necessitadas neste país. Então, tem que se olhar com grandes responsabilidades para onde é que se canalizam os investimentos. Não basta apenas dizer que estamos a dar X a X famílias no município tal, da província tal, quando sabemos de antemão que o grande problema, ou seja, isto tudo ainda, se inseria apenas nas consequências dos grandes problemas. Causas dos grandes problemas não estão a ser abordadas. E é ali onde as políticas públicas do governo atual pecam. Pecam porque, infelizmente, elas ficam a se basear nas consequências, esquecem-se das causas. Sim, então, devemos aceitar também os executivos a trabalhar a recursos. Estas são teses que... Uma questão é a propaganda que se faz em relação a isso, números que vêm inflacionados, etc, etc. Outra questão é a realidade. E eu, como sou apologista da realidade, ao invés de estar ali a acreditar em estatísticas supostamente oficiais, é o que o país real. Prefiro acreditar naquilo que eu vejo. E é ali onde muitas vezes há a diferença. Horrível, estamos aqui em Viana, vamos sair às ruas para tentar fazer uma sondagem do acesso às famílias, para depois você ver se as estatísticas que tem estado a dar são reais ou não. Querito, falar de pelo menos uma entrevista a 20 famílias. Vais entender que nem 5% se beneficiam diretamente dessa distribuição da renda nacional. E é isso que coloca os índices do desemprego em Angola muito elevados. É isso que coloca os próprios... É isso que coloca os índices até inclusive de em Angola muito elevados. E não conseguimos vislumbrar uma eficácia no que diz respeito a efeitos das políticas públicas na vida social dos cidadãos. E quando eu consigo ter um maior cuidado na busca, né, de um olhar concreto a cada situação, me deparo com a realidade que o país demonstra. Não consigo seguir o rumo das estatísticas oficiais que claramente vêm a baralhar apenas o cenário. Se nós olharmos aquilo que é o país que temos, as potencialidades que temos, as rendas que produzimos, e se houvesse uma distribuição mais justa, obviamente que teríamos uma vida melhorada nas comunidades. Repare, até há pouco tempo, quase todos nós apontávamos aquilo que estava a ser feito mal pelo governo do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Se hoje pararmos e olharmos para o contexto atual, na vigência do governo do presidente João Lourenço, ainda vamos entender que a situação está pior se comparada com aquela situação que também já víamos que está mal. É o que é que falta? Compromisso? É o que é que falta? Porque a lógica do dinheiro já não colhe. Para lá onde o governo quiser investir dinheiro, há sempre dinheiros para investir. Sim, mas onde não há interesse de investimento, os dinheiros nunca aparecem. Sim, vamos recuar no tempo, desde 1991 até 2024. O que é que o Executivo fez de bem, de bom? O que é que não fez de bom? Olhando para a situação social, porque temos que colocar os parâmetros. Quando estamos a falar de bem, estamos a falar de quê? Desde 91, se tivermos referência ao processo de paz ou os acordos de paz, houve um calar das armas. Que infelizmente, em 92, já houve outra vez uma guerra fratricida pós-eleitoral.
que ainda veio ser amenizada no âmbito do protocolo de Lusaka. Que também o mesmo protocolo veio a ser violado com a guerra que retomou em 98, finais de 98. Onde todos ouvimos, em alto e bom tom, o ex-presidente a dizer que para o Dr. Savimbi ou era rendição, ou era morte, ou era captura. 3 cenários apenas. E obviamente para um político da dimensão do Dr. Savimbi nunca se deixaria capturar. Nunca se renderia. A opção e o caminho estava bem traçado, era a morte do Dr. Savimbi. E o Dr. Savimbi acabou morrendo para os que querem deturpar a história. Porque, como disse o Dr. Lukunda, a história é o narrar de factos. Se você quiser adulterar os factos, já não estás a contar a história no seu verdadeiro sentido. E se nós olharmos para os factos que foram decorrendo, todos vamos concordar que a UNITA foi vítima de um processo muito grande, de vários contornos, inclusive vendas de, parcelas do território para buscar alianças, para se combater a UNITA e o seu líder. O da história ainda faz sentido nesta fase? História é história, né? A história ali já não depende mais de fazer sentido ou não. Ninguém mais vai alterar os factos que aconteceram. É por isso que se chama mesmo história. Hoje os desafios do presente é olhar para o presente, perspectivar o futuro. E é ali onde estamos a dizer, no contexto atual, a situação social do país está tão degradante, mas tão degradante, que até se calhar, e aqui usar uma expressão se calhar menos aconselhável, mas eu acho que é aqui mais que condiz com o facto. Seria vergonhoso alguém se dizer mesmo que eu sou do governo, porque parece que o país está mais desgovernado do que outra coisa. Né? Você olha para a situação atual. As pessoas não têm acesso à renda como tal. Vês para os desafios das famílias, é gritante. Vês para as respostas do governo, é exatamente ir insistentemente atrás do pouco que algumas famílias conseguem no seu rendimento. Com impostos exagerados, taxas exageradas, tudo e mais alguma coisa. E as vendas do petróleo e não só continuam. Então o que se está a fazer com o investimento? De um lado, essas receitas. Do outro lado, as dívidas que se estão a fazer. Que tanto comprometem esta geração como comprometem as futuras gerações desse país. Com os dinheiros das dívidas, está-se a fazer o quê para vir garantir às futuras gerações o usufruto de uma renda que vão ter que pagar, ou de uma dívida que vão ter que pagar, mas que não beneficiaram absolutamente em nada. E aqui o compromisso patriótico e geracional. Porque a história depois também vai colocar cada geração no seu devido lugar. Hoje em dia, quando estamos a falar efetivamente da geração dos mais velhos, o legado que deixa, etc, etc. Vamos olhar, conseguiu-se a paz, ou conseguiu-se a independência? Conseguiu-se. Conseguiu-se a paz? Conseguiu-se. Conseguiu-se o multipartidarismo? Conseguiu-se. Conseguiu-se a economia de mercado? Conseguiu-se. Conseguiu-se desenvolvimento? Não. E você, quando consegue a paz, consegue o calar das armas, consegue a economia do mercado, consegue tudo, mas não consegues desenvolver o país, alguma coisa está errada. E o desafio é efetivamente, porque quando houve a geração que lutou pela independência, bem ou mal, conseguiu a independência. Deputado, com as construções de novas escolas, hospitais, estradas... Oríbio, sabe o que? Eu quando me falas de novas escolas, onde é que me levas? Efetivamente para saber quantas crianças estão fora do sistema de ensino. Porque novas escolas só podem corresponder à efetividade de crianças no sistema de ensino. E veja que oficialmente já se fala acima de 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino.